aqui no De Prosa Rogério Duarte. Ele é psicólogo e chefe de cozinha. Uma mistura muito interessante, concorda comigo? Rogério, seja muito bem-vindo. Que delícia te ter aqui. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Prazer enorme te ter aqui. Tava doida para que você viesse. Eu também estava ansioso, né? Quero te parabenizar pelo esse projeto lindo. Obrigada, né? querida. De Prosa já é um sucesso, eu tenho acompanhado. E bora, mais sucesso pela frente. Bora cruzear então. Bora. Eu tenho certeza que essa prosa nossa hoje vai ser super rica, que você tem muita coisa legal para compartilhar com a gente. E claro, comigo e com quem está nos assistindo também, né? Verdade. Vamos lá. Rogério, conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente assim. Eu quero saber, quem veio primeiro aí? Foi o psicólogo ou foi o chefe? A psicologia veio primeiro. Na verdade, eu tenho 4 faculdades. Né? Primeiro eu fiz design de interiores, quando eu tinha 18 anos, e aí eu fui para Belo Horizonte. Depois eu fiz administração, que foi um curso que eu não gostei, né? Inclusive eu larguei no último ano, mas eu considero, né? Claro, dentro né? da minha trajetória. Aí eu fiz coisa. psicologia, que foi a área que eu atuei durante 15 anos, né? Com consultório. Eu amo a psicologia, eu falo muito que ela está presente hoje em todos os meus trabalhos. E a gastronomia ela veio posterior a esses 3, né, processos como um hobby. Eu não tinha pretensão, né, dentro da cozinha, eu já gostava de cozinhar desde cedo. Sempre gostou, né? E aí fui para a gastronomia, né, veio a faculdade para Divinópolis, comecei a faculdade e o mercado me devorou assim, em pouco tempo. Larguei o consultório e fui para a gastronomia. Hoje eu falo que todos os meus estudos, todas as faculdades, elas estão dentro do meu prato. Não Né? tenho dúvida. Porque eu acho que é muito interessante a gente pensar com esses outros olhares e para agregar dentro da gastronomia. Exatamente isso, eu concordo com você. E eu não tenho dúvida que tudo que a gente faz, tudo que a gente experiencia, vai juntando, vai nos moldando, né? Pra gente entregar depois o que a gente é, o que a gente faz e tudo mais. Mas hoje em dia, Rogério, como é que você concilia essas duas profissões? Sim, eu retomei para o consultório, né? E atendo lá meus pacientes, e eu retomei para a gastronomia agora depois de um tempo, que eu dei uma pausa, eu fiquei 1 ano e meio parado. E hoje eu retomei com os meus eventos, que a gente vai falar aqui, né, Sim, da experiência gastronômica, voltei para as minhas consultorias e com o personal chef. Né? Hoje eu me dei... E o consultório de psicologia está associado ali ainda? A psicologia ela entra na gastronomia com as consultorias, né? Então, Perfeito. Eu já dei muitas consultorias. Você desenvolveu o seu produto. Exatamente, né? exatamente. Esse que é. E eu acho que é muito interessante pensar o chefe que é psicólogo. Perfeitamente. Né? Eu acho que isso abre o mercado. Se a gente for pensar também porque antigamente os chefes eram rígidos, né? Eles eram... E eu acho que isso mudou. Até arrogantes, né, Rogério? Exatamente, eu não quis falar, mas eu sei. Mas é isso, Mas aí eu acho que hoje, pensar na gastronomia, pensar, né, como líder de cozinha, eu acho que a psicologia ela ajuda muito nesse sentido. Por ser um ambiente muito estressante, né? Você já respondeu uma pergunta minha, porque Sim. isso eu queria saber, por isso uma das coisas que estava aqui no meu roteirinho. Como é que você reage assim, com esse universo tão estressante que é uma cozinha profissional ou uma cozinha de um grande evento, com uma equipe grande, Sim. né? Porque pancada, é né? um ambiente muito estressante, né? Inclusive, a gente tem um índice altíssimo de burnout. Eu passei por isso, depois se você quiser a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Inclusive é um tema que eu quero trabalhar, que eu quero levar informação para as pessoas, que a gente precisa falar sobre isso. Sim, e é interessante porque a gente trazer isso, você trazer como um paciente que já teve, né, uma pessoa que já viveu a experiência, e como profissional também, que analisa isso, legal. E a cozinha é um ambiente muito estressante porque são horas de trabalho, a pressão é muito grande, principalmente as cozinhas de restaurante. Então é um ambiente, você fica muitas horas em pé e liderar uma cozinha, o chefe de cozinha, não tem glamour, né? Porque a gente não sabe o que está por trás. Então uma liderança de uma cozinha, você tem que entender de marketing, você tem que treinar profissional, você tem que cuidar de fornecedor, você tem que cuidar do tratamento, mudar cardápio. Então é uma série de fatores estressantes, né? Eu acho que eu falo isso claramente porque então você tem que ter um equilíbrio. Né? Você tem que estar em harmonia com a sua equipe. Existe uma rotatividade muito grande dentro das cozinhas, porque é uma coisa também que eu friso muito, os profissionais
são desvalorizados, né? Um trabalho muito pesado. Estressante, pesado. E eu sempre que eu posso, eu falo isso, né? Porque eu acho tão importante, a gente não é nada sem ninguém, a equipe é super importante. E aí a psicologia no meio disso tudo, eu acho que traz uma leveza, traz mais humanidade, né? Mais solidariedade e ameniza esse ambiente que é tão estressante, Muito mas bacana. é lindo, né, Renata? É lindo, é lindo. Não, gente, comida é afeto, né? Entregar um prato para uma pessoa comer, preparar aquilo, né? É um ato de carinho, é um ato de amor, de afeto. Mesmo que você não conheça qual é o cliente que está lá fora, por exemplo, para comer, é né? o ato de servir, né? É o Eu ato acho de que servir. preparo. A cozinha, ela de fato, ela é muito mágica, assim, nesse sentido, porque a cozinha é o melhor lugar da É uma casa, excelente né? palavra, ela é mágica É mesmo. onde, de fato, você transfere afeto, É. né, pelo prato, seja comida mais simples ou mais sofisticada. Exatamente, e até nas pequenas coisas, assim, aconteceu uma coisa legal, vamos sair pra gente comer alguma coisa pra gente comemorar, Exatamente. né? E também traz o vinho aí pra essa celebração e tudo, mas é isso, vamos comer uma coisa bem gostosa. Onde que nós vamos comer uma coisa gostosa, né? Sim. Ou vamos preparar uma coisinha gostosa aqui em casa pra gente comer? Então realmente dá... o afeto e a comida, eles andam ali, ó, juntinhos, paralelos. Sim, sim. Com certeza absoluta, né? Rogério, agora eu vou perguntar assim, eu vou fazer o seguinte, eu elaborei umas perguntinhas aqui pra você, vou perguntar pro Rogério chefe, depois eu vou perguntar pro Rogério psicólogo, depois eu vou perguntar pro chefe psicólogo. Tá bom? Vamos mais ou menos assim. Rogério, conta pra gente como é que você desenvolve novos pratos, como é que é seu processo criativo, assim, nessa valorização, que você traz muito, quem te acompanha nas suas redes e tudo, depois eu quero que você coloque suas redes pra gente, sabe que você dá muito valor a essa questão da nossa culinária regional, né, dos valores que a gente tem, das nossas raízes. Fala um pouquinho. Sim, boa pergunta, Renato, porque eu acho muito importante a gente valorizar, né, a nossa gastronomia, que por sinal, para mim, é uma das melhores do Brasil. A cozinha mineira, ela tem uma expressão aí internacional, né? E quando a gente fala em cozinha mineira, talvez a gente pense em ingredientes simples que temos também. Sim. Eu acho que talvez, por a gente conviver com ela, mas por trás tem uma sofisticação de preparo, né? A gente tem uma riqueza aí que é ilimitada, né? Dentro da nossa cultura gastronômica. Quando eu penso, né, nessa questão do empratamento, essa questão de estética, eu acho que ela vem porque eu fiz design, né? Eu sou uma pessoa próxima das artes, eu fiz piano, fiz pintura. Então eu tenho um olhar estético, obviamente junto com o afetivo, que eu acho que me dá uma tranquilidade de entender, né? O prato, o espaço, né? As cores. Mesmo que sejam ingredientes simples, né? Que em muitos pratos a gente usa, eu acho que dá pra gente entender e pensar uma apresentação bem... Eu falo que é carinhosa, né? Porque sofisticada e bonita, né, exato, Rogério? sim. E você traz essa sofisticação nos seus pratos e, na verdade, a gente come com os olhos primeiro, né? Claro que todos os sentidos, o olfato, a visão, obviamente... Mas olhar uma coisa linda para se comer é mais prazeroso, né? Com certeza, né? Isso quando a gente fala em alta gastronomia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De levar, obviamente, com sabor é o mais importante. Claro. Mas a apresentação, ela é, repito, um carinho, né? Ela é uma sofisticação, né? E dependendo das ocasiões, eu acho que é muito importante. Rogério, me conte, o que é indispensável na cozinha para você? Alguns ingredientes, assim, que sempre te acompanham. Olha, como bom mineiro, alho, né, cebola, eu acho que são ingredientes indispensáveis, né? Porque com alho, uma massa, um bom queijo, um bom parmesão, você faz um prato maravilhoso. E cebola também, eu acho que cebola, além de ser super saudável, como alho também, eu acho que faz toda a diferença. E são os nossos clássicos, né? Sim. Agora eu quero um ingrediente que na maioria das vezes é subestimado, mas que você traz, você valoriza ele. Tá, é ótima pergunta, porque eu tenho um prato que eu fiz, que eu achei que ficou sensacional, que é com chuchu. Né? Chuchu é totalmente subestimado, inclusive. Subestimado mesmo. Eles não dão a menor valorização, e chuchu, por ser um ingrediente neutro, você pode brincar à vontade. Verdade. Né? Eu tenho um prato que eu fiz, que foi uma moqueca de chuchu, e ficou surpreendente. Então, assim, o chuchu é um queridinho meu. Você pode brincar salada, vinagrete, você pode usar ele cru.
É por isso que a gente falou aqui anteriormente a questão da criatividade, né? É, Eu acho que a exato. gastronomia dá isso. Você pode... É uma brincadeira, né? Você Exatamente. pode brincar se você O quiser, chuchu experimentar ali as A coisas. gente tem que dar mais atenção pro chuchu, gente. Perfeito, perfeito. E aqui, essas receitas que nós estamos falando aqui, todas elas a gente encontra no seu canal do YouTube? A maioria? A maioria, sim. Tá. Então vamos falar o seu endereço do canal do YouTube e da sua rede social lá no Instagram também, por O favor? Instagram e o canal do YouTube é Chefe Rogério Duarte, com Ótimo. F mudo. Porque tem várias receitas incríveis lá, Tem com passo a passo, né, Rogério? com passo a passo, receitas práticas, sem bagunça na cozinha. Acho que isso é importante. Ai, mas isso é o mais importante dessa vida, gente. Porque eu não sou uma exímia cozinheira. Eu adoro cozinhar, fazer uma comidinha, aquilo, fazer um afeto, um carinho. Mas que dá uma preguiça de quando faz bagunça na cozinha, não dá. Dá. Mas então quando a gente vai de uma forma mais prática, Tem anos e tem um pouco. com certeza. Como tudo na vida, né? Exatamente. Como absolutamente tudo na vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você equilibra a tradição e a inovação na cozinha. É importante, né? Porque quando a gente fala de tradição, a gente pode pensar na nossa cultura gastronômica, da cozinha mineira, e a gente vai pensar na cozinha clássica, né? Tradicional, que é a cozinha francesa, italiana, que são e que é, né, a cozinha clássica, a base da gastronomia. Né? Isso eu estou falando, teoricamente, de estudos que a gente tem, né? A gastronomia enquanto uma ciência. Então, teoricamente, a base da gastronomia é a cozinha clássica. Perfeito. Né? Que a gente vai, quando a gente estuda, na faculdade, enfim. E o importante, que eu acho, né, dessa questão da inovação, é você ter essa base, ter esse conhecimento teórico e, em cima, né, desse conhecimento, e aí você vai desenvolver e usar a criatividade, que aí a gente chama de cozinha contemporânea. Maravilhoso. Então, você tem uma base, né, É técnica, que é importante. E aí, em cima dessas técnicas, porque eu falo muito nos meus cursos, quando você aprende a técnica, o básico, se joga, né? Porque isso te dá uma tranquilidade, te dá uma referência, e aí você começa a brincar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Cozinha a gente tem que arriscar, diferente da panificação, que é eu falo, Existem brinco, regras a que é serem seguidas, eu falo né? que é uma ciência exata, né? Porque a medida correta da farinha, a medida correta do fermento. Confeitaria também, muito assim, né? Tirando panificação, as outras você pode se jogar, né? Então você pode ajustar, você pode fazer uma correção, você pode colocar um ingrediente diferente, um agridoce com ácido. Eu acho que a gastronomia ela é muito divertida nesse sentido. É uma associação, então, né? Sim. Realmente, você tem que ter essa técnica, você tem que ter essa base, né? Pra você cozinhar profissionalmente, e depois você pode ficar à vontade para brincar. E não retiro aqui, é muito importante, a valorização dessas cozinheiras ancestrais, Perfeita. né? Perfeita Que eu colocação. dou, assim, total valor, né? Porque elas também ensinamentos são vieram- referências, né? Então, por exemplo, na cozinha mineira a gente tem a referência dessas grandes cozinheiras, né? Do fogão a lenha. Das Que eu tenho fazendas. todo respeito e carinho e admiração. Isso é muito lindo, Rogério, te ouvir falando assim, sabe? É lindo mesmo. E eu sei que você carrega isso com você assim, no seu dia a dia profissional, no valor que você dá à cozinha e o valor que você dá a esses aprendizados que vieram, né? Ó, até arrepiei. Mas é eu acho verdade. que a gente lida com pessoa o tempo inteiro. A gente lida com histórias, né? E eu É a acho sensibilidade que, mesmo como que a você cozinha é um lugar de afeto, acho que é impossível você não entender essas pessoas, acolher, ouvir as histórias, né? Eu acho que isso é fascinante. E entra o lado psicólogo também, né? Sim, É sempre. impossível exatamente, não tem como desconciliar isso aí, caminha-se juntos o tempo todo. Rogério, agora eu quero saber do Rogério psicólogo. Qual que é a teoria psicológica que você mais se identifica? A psicanálise, né? Quando eu comecei a faculdade de psicologia, foi amor assim à primeira vista, né? Eu me encantei pela psicanálise e aí direcionei, né? Porque dentro da faculdade você aprende várias abordagens e aí você escolhe uma. Claro que no início eu pensei assim, eu posso mudar, né? Porque eu vou conhecendo outras, mas não, é a psicanálise, é uma linha que eu gosto, eu acho ela eficaz, né? E acho que todo mundo devia ir pro divã. Eu concordo com você.
Terapia é vida. Acho, Né? que Assim, acho que é um dos maiores investimentos. Demais. Né, que O autoconhecimento, gente, é tudo que a gente precisa para evoluir bem, para amadurecer melhor. Principalmente nos dias de hoje, né, Renata? Principalmente nos dias de hoje. E isso vem aqui encontrar com a minha próxima pergunta. Eu quero saber de você, o que você acha do impacto das redes sociais na saúde mental das pessoas? Muito boa pergunta, eu tenho falado muito sobre isso, inclusive dando palestras, né, para adolescentes e para adultos, falando exatamente dessa questão, né? Hoje a gente tem um problema seríssimo de saúde mental relacionado às redes sociais. Então, os malefícios que a tela, né? Quando eu falo tela, é tela... São todas elas. Celular, de computador, de tablet, televisão, né? Videogame. Então tem estudos comprovados, né, dos malefícios, principalmente para as crianças. Hoje a gente tem adultos também que desenvolvem alguns transtornos, mas as crianças elas desenvolvem ansiedade, né, compromete a sua socialização, déficit cognitivo, né, e várias outras questões que atrapalham a vida dessas crianças. Então, assim, desenvolver, né, e criar uma educação estratégica em que você maneje essa relação, obviamente que é impossível tirar. Hoje a gente não vive sem as telas, mas entender que é um dos maiores provocadores de ansiedade hoje, são as redes, né? Sem contar as questões de autoestima, né, que a gente encontra em muitos adolescentes, que tem a questão da comparação, Demais, isolamento social. Demais, Então, assim, eu acho que é um assunto que tem que ser falado e a gente tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Me dê aqui uma dica, né, para essas mães que estão ali, uma dica prática, como terapeuta mesmo, para essas mães que estão com dificuldade de dosar isso assim no seu dia a dia com seus filhos. Olha, como as telas, né, as redes sociais trazem muita ansiedade, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é atividade física, importantíssimo, né? E isso para todos nós, né? Não só para os jovens, para nós todos. Socializar de verdade, exatamente. Né? Valorizar as relações, né, reais, né, porque o jovem hoje ele não socializa, quer dizer, ele não, né, ele comunica com seus amigos, com seus pelas redes. É verdade. Né? Então a atividade física é importantíssimo. Eu sempre falo também uma relação com as artes, né? Excelente colocação. Eu acho que isso é importante com a música, mas com a música, com o instrumento, ir a shows, ter essa proximidade e a amizade, né? Eu acho que salva a gente, são as boas relações aí de amizade. Mas eu acho eu tenho certeza que a gente já está aí numa epidemia de transtornos relacionados à questão das telas, e se a gente não repensar isso, vai ficar insustentável. As pessoas vão adoecer de verdade e assim, em números gigantescos, né? Se a gente pensar também hoje, os jovens, eles ganham dinheiro cada vez mais nas redes. Verdade, né? verdade. Então é uma relação que tem que ser muito bem pensada, né? E aí, medida, né? Então vamos fazer terapia, né, gente? Exato. Para lidar com esses recursos. Rogério, porque assim, você é super antenado, você tem milhares de seguidores nas suas redes sociais, você é um adepto às tecnologias. Eu quero te perguntar assim, você acha que esses aplicativos, a inteligência artificial também, isso, inclusive aplicativos de psicologia existem hoje, né? Você acha que isso substitui o humano? Não. A relação ali? Não, boa pergunta. Não, e eu confesso que eu tenho até um pouco de medo, né? Não sei, talvez pela minha geração, eu gosto de tecnologia, mas não é o que está em primeiro lugar. Eu acho ela importante e necessária. A inteligência artificial eu tenho muito medo, exatamente pelas questões de distorção de realidade, mentiras, né? Então você manipula rostos, vozes, e você entrega uma informação que pode ser devastadora, né? Então, nesse sentido, eu acho perigosíssimo. Agora, tem as vantagens? Tem, né? Porque é importante, facilita a vida. Sim. Agora, eu acho que nada substitui o ser humano, a capacidade intelectual, as relações, isso, eu acho que
se a gente pensar num discurso e que está ameaçando isso, não acredite, porque nada nos substitui, né? Concordo plenamente com você. E uma outra coisa que eu acho também, assim, reconheço todas as facilidades que a inteligência artificial tem trazendo pra gente, e é importante que a gente esteja mesmo a par disso, porque é impossível de viver sem ela, mas a relação humana, como você mesmo disse, e a criatividade do indivíduo, da pessoa humana, eu acho que ela é insubstituível. Exatamente. E é importante você tocar nesse ponto, porque a gente tem que estimular a criatividade. Né? Porque senão a gente vai emburrecendo cada vez mais, Sim. né? Porque a gente vai se Vai acomodando, ficando né, muito Rogério? fácil, Exato, vai se acomodando. Eu não entendo muito bem como é que funciona, né, o processo da inteligência artificial, porque eu penso que por mais que você tenha que alimentar os dados, né, mas eu acho que compromete a criatividade. Eu concordo, né, com você. A gente tem que saber. Gente, é maravilhoso, mas nós temos que saber dosar. Bora pra terapia. Rogério, aqui no De Prosa nós temos o momento do corte e do close. E chegou a sua hora de nos dar o seu close e o seu corte. O que eu quero? O corte é algo que você, pode ser na sua vida pessoal, profissional, mas como a gente está falando aí do chefe psicólogo, né? Eu gostaria que fosse aí nesse meio. O corte seria algo que você não gostou, que tenha acontecido, que você não gostaria que se repetisse, algo que você cortasse da sua história profissional aí, pode ser um exemplo no seu dia a dia, uma experiência, o que você quiser. E o close, nós vamos trazer algo aqui para o nosso palco, nós vamos enaltecer alguma coisa que você valoriza, que você gosta, que você queira compartilhar conosco, uma coisa bem bacana. Então vamos lá, Rogério, vamos começar pelo corte, quero ele primeiro. Eu pensei aqui no corte, para repensar, e eu acho que uma questão que eu acho que é muito preocupante e que é a relação das pessoas com o meio ambiente, né? Eu acho que Nossa, excelente colocação. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, é um assunto muito sério e obviamente que essas questões, né, com o meio ambiente, essas questões climáticas vão afetar na gastronomia, porque a gente está falando aí de produção, né, de insumos. Uhum. Então assim, o corte é para esses pensamentos que não dão o devido valor com as questões ambientais, climáticas, que eu acho que a gente tem que dar uma importância muito séria nesse momento. Nossa, maravilhosa essa fala. E o close eu dou para as relações que a gastronomia me traz, né? Seja dentro da cozinha, seja no salão, seja nos eventos. No personal chef, eu acho que fazer amizades, né, dentro desse ambiente da gastronomia é muito gratificante e eu fico muito feliz com isso. Uau, adorei esse close. Eu acho que você tem toda a razão mesmo, né? Conecta muito, né? Sim. Traz muita conexão. Tudo traz conexão, né, Rogério, ali na cozinha? A comida, as relações sociais, afetivas. Sim. Agora me conte uma coisa aqui. Eu sei que os projetos não param, né? Conta pra gente um pouco sobre as novidades, o que tá pra chegar, o que você anda aprontando. Conta pra gente. Ótimo. Eu retomei um projeto que eu tinha, que chama Experiência Gastronômica. Eu tinha feito ele antes da pandemia. Eu fiz 3 edições e agora, mês passado, eu fiz a 4ª edição. Esse é um projeto meu de Sandro Massa, que a gente faz lá na nossa cozinha, que a ideia é reunir pessoas, né, com uma música bacana, com um cardápio super especial. Chama Experiência Gastronômica, porque o cardápio é secreto, as pessoas ficam sabendo o cardápio só no dia do evento. Que legal! E além disso, confraternizar, celebrar, conhecer pessoas. Então assim, é um ambiente super tranquilo, super agradável, as mesas são coletivas propositalmente. Muito e a bom. gente quer que as pessoas troquem ali, se conheçam e celebrem. Então assim, é um projeto muito bacana e agora em outubro a gente já faz a 5ª edição. Experiência Gastronômica. Experiência Gastronômica. Adorei. É um projeto legal e que a gente já está indo aí para a 5ª edição. Perfeito, maravilhoso. E o psicólogo? Tem novidades também? Tem novidade. Agora eu voltei, né? Eu fiquei, como eu disse, eu fiquei um tempo parado. Eu precisei desse tempo, né? Para descansar, das cozinhas, né? Foi importante para mim. E das redes também. Eu me dei umas férias, né? Que acho que foi muito importante esse Muito período. genuíno da sua parte abrir isso pra gente, né? Sim. Você disse anteriormente do seu burnout e tudo. Eu quero que você comente isso agora pra gente, porque a gente precisa mesmo, né, Rogério, de momentos assim de pausa.
E você é uma Com pessoa muito certeza. acelerada, né? Muito, É, muito. verdade, Hoje eu você já estou muito diga, né? tranquilo, Que graças bom. a Deus. Que Hoje eu bom. estou muito tranquilo. Mas assim, eu acho que eu aprendi muito, né, com o burnout. O burnout eu trabalhava num restaurante, uma pressão violentíssima, né, e eu ainda tinha rede, eu tinha personal, eu fazia outros trabalhos. E aí, o burnout, né, eu acho importante para quem não sabe, você passa por algumas etapas, né, algumas patologias até classificar como burnout. Então a ansiedade está presente, a depressão e a exaustão. Então se você tem uma sobrecarga de trabalho, chega uma hora, né, vai pifar. Vai pifar. E aí eu vivi isso dentro da gastronomia, obviamente que isso afeta qualquer trabalhador, né, é uma patologia que quando você chega no nível do burnout é porque já passou por todas essas fases. E aí existe tratamento, né? A ansiedade, tem pessoas que desenvolvem síndrome do pânico. E eu acho muito importante falar, porque às vezes as pessoas já estão no limite e estão se forçando, né? E não reconhecem, acham que tem uma responsabilidade acima da média, não dá conta de falar com o seu... Até para ter essa percepção. Exatamente. Então a gente tem que entender o limite, né, para não deixar a questão, né, explodir, e precisa de tratamento, né? Isso é importantíssimo. Hoje hoje tem casos e casos, né, cada dia mais dentro dessa questão dessa relação de trabalho exaustiva, né? E isso compromete a sua vida inteira. E aí eu estou voltando com um projeto que eu gosto muito, que foi um projeto que surgiu na pandemia, inclusive você foi minha convidada. Foi verdade, participei e foi maravilhoso. É um projeto É um projeto delicioso, bárbaro, e hoje eu penso ele assim de uma outra forma, mais contraído, né, sem muita pressão. Inclusive eu até falei há pouco tempo nas minhas redes, com mais experiência com as redes, né? Então assim, é um outro momento. Esse projeto chama No Divã do Chefe. É um programa que eu levo convidados que tenham uma relação com a gastronomia, né, que não interessa de que nível seja, mas que tenha uma relação saudável, legal, né, e que possa agregar para a gente, junto com a história de vida do convidado. Né? Então, e dessa vez eu quero trazer também alguma informação. Né? Então eu estou pensando em trazer, de repente, uma psiquiatra para a gente falar do burnout. Que legal! Né? Eu quero transitar, mas sempre pessoas que têm uma relação com a gastronomia. É um projeto super legal que chama No Divã do Chefe. Né? O nome é super sugestivo e é a sua cara, né? É o que você é. Eu adoro, Rogério, chegamos a um momento tão gostoso aqui do De Prosa. Eu ficaria aqui te ouvindo um tempão, porque conversar com você é uma delícia e a gente aprende muito. Horas maravilhoso. Mas depois a gente pode continuar essa prosa aqui no off, né? Aqui nas coxias, não é verdade? Mas olha só, todas as pessoas que vêm aqui no De Prosa, eu gosto muito de fazer um brinde no final da nossa conversa, para selar essa prosa gostosa, para comemorar. E escolha um vinho de acordo com a personalidade ou com o assunto que foi dito aqui hoje. E para você, eu escolhi um espumante e vou servindo e vou te contando. Por que eu escolhi o espumante? Porque o espumante, ele é uma bebida muito versátil mesmo. Por favor. Ai, obrigada. E a gente pode aproveitar ele mais, principalmente na nossa culinária mineira. Por ser uma bebida mais ácida, né, e também por causa da perlagem, essas bolinhas que lavam o nosso paladar, ele vai muito bem com essa comida mais gorda mesmo, que a nossa comida ela tem gordura, né? Assim, vamos pensar num feijão tropeiro, podemos pensar num lombo de porco, né? Num pernil, inclusive. O pernil é até mais gordo. E o espumante, por ter essa acidez aumentada, tudo, ele faz essa lavagem. Então eu acho que a gente tem que aproveitar e tomar mais espumante junto à nossa gastronomia mineira. Inclusive, a gastronomia mineira saiu um ranking, né? A gente teve várias premiações como melhor comida do Brasil. Sim. Isso foi maravilhoso. Que bonito ver você falando, né? Eu sei que você fala com propriedade desse universo, né? Dos vinhos. E eu achei tão bonito você falar da cozinha mineira, né? E eu acho que sim, a gente tem que ter brindes
brindes com uvas diferentes, né? Para valorizar a nossa gastronomia mineira, que é tão especial. É muito né? especial. E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas nós vamos comer aqui com pernil, nós vamos abrir um vinho? Vamos abrir um Acho que espumante. precisa quebrar, né? Exato, Isso. ela é Acho que por versátil. falta de conhecimento mesmo, né? Então experimentem, né? Isso. Com uma comidinha mineira, porque vai dar certo. E só de abrir um espumante já se faz uma comemoração. Com certeza. Então, Rogério, um brinde à nossa deliciosa prosa. Muito Eu que obrigada agradeço, por você Renata, estar pelo aqui, carinho, ceder o seu oportunidade. tempo. Obrigada pela generosidade. Obrigado. De verdade. Sucesso. Pra Viu, nós. amiga? Vamos tomar? Vamos ver se tá gostoso o nosso vinho? Vamos. Vamos ver, hein? Muito bom. Não tá gostoso? Você soube escolher, hein? Tá frutado, tá uma delícia. Deixa eu experimentar só mais um golinho, tá, gente? Muito bom. Então vou te propor mais um brinde. Vamos. Saúde, Saúde. mais uma vez. É isso, Rogério. Gratidão. Obrigado. De verdade. querida. Gente, nós vamos ficar por aqui, mas nós ainda vamos ficar aqui conversando nas coxias um pouquinho mais. Até o próximo de prosa. Um beijo. Tchau, tchau.